Bom dia, Maria João, bom dia, ouvintes da Terra Nova, sejam bem-vindos a mais um Liberdade de Expressão. Continuamos, infelizmente, com o programa gravado. Eu sou André Ferreira, tenho comigo o Francisco Gomes e só uma nota, que estamos a gravar isto na noite de sábado, portanto, se acontecer alguma coisa no domingo, pedimos desculpa se houver algum erro de alguma coisa que nós tínhamos dito que esteja fora do contexto, mas vamos prosseguir com o nosso programa e vamos começar com os habituais pontos prévios. Vamos começar por dar os parabéns ao Futebol Clube do Porto, que se sagrou no passado sábado campeão nacional da Primeira Liga Portuguesa. Após a vitória frente ao Alverca por 1-0, os Dragões conquistaram assim então o 31º Campeonato Nacional após 3 anos sem vencer o título. Portanto, deixamos aqui desde já os parabéns aos azuis e brancos por esta conquista. Foi o campeonato mais equilibrado para o Futebol Clube do Porto, manteve-se pelo menos sempre na linha, sempre a cumprir o necessário para continuar em primeiro. Portanto, deixamos aqui então os parabéns ao Futebol Clube do Porto por ter sido o justo vencedor do Campeonato Nacional deste ano. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. O André falou tudo, o Porto foi a equipa mais consistente ao longo do campeonato, acabou por merecer vencer o campeonato, factos são factos, foi mais competente onde os outros não foram tão competentes quanto isso. O Benfica que se arrisca a ficar em segundo lugar ou em terceiro lugar sem ter perdido no jogo até à data, atenção, mas a verdade é que todos os parabéns ao Porto, venceu porque mereceu, foi mais equipa ao longo do campeonato. O campeonato é uma maratona, uma prova longa, e as equipas têm que se capacitar, e o Porto foi a equipa que melhor tivesse a capacidade de jogar o campeonato com uma prova longa que é, e nos maus momentos não serem assim tão maus, e nos bons momentos potencializá-los ao máximo. Continuamos no desporto e também aqui porque finais de campeonatos, taças vão acontecer muitas vezes agora, por isso vamos continuar aqui com as parabenizações. O Sporting Clube de Portugal no passado domingo conquistou a taça de Portugal de hóquei, no hóquei em patins masculino, após vencer por 4-0 o hóquei de Barcelos na final. Parabéns à equipa do Sporting Clube de Portugal por esta conquista, mais esta competição, por isso parabéns também ao hóquei patinado leonino por esta conquista. Já no futsal, e passando também para o futsal masculino, o Benfica acabou por conquistar a final da Taça de Portugal masculina, após vencerem por 6-5 o seu grande rival, o Sporting, numa final imprópria para cardíacos. Em alguns momentos, o Benfica acabou mesmo por levar de conquista esta taça, juntando ao Campeonato Nacional do ano passado. Aqui, parabéns também ao Sport Lisboa e Benfica por esta conquista. E continuando também no futsal, mas desta vez no feminino, mais cedo nisso, domingo, a equipa feminina do Benfica também acabaria por conquistar a Taça de Portugal no feminino. Uma vitória por 1-0 frente ao Nuno Álvares. O Olfifó acabou por levar, um ano depois, esta equipa feminina do Benfica de regresso aos títulos. Muito estranho, um ano sem títulos para esta equipa, mas felizmente voltou aos títulos. Dar aqui uma nota para o gol, foi Fifó que marcou, um gol solitário de Fifó, mas dar aqui uma nota para o discurso no final da capitã de equipa, Inês Fernandes, que deu a nota que infelizmente é a última época da sua carreira, mas fez aqui uma mensagem que pareceu para os adeptos, mas também pareceu para dentro, e acho que foi uma mensagem muito para dentro, em que ela falando, e que pelo menos devia tirar muitas ilações de várias equipas do Benfica, deviam aprender isto, inclusive a própria estrutura, em que ela falando da final da Taça da Liga de futsal feminino que o Benfica perdeu, disse que nesse jogo o Benfica nem sequer mereceu jogar aos penaltis e teve sorte porque chegou lá, mas nesta final o Benfica mereceu ter ganho porque jogou a Benfica. Eu acho que é importante estas mensagens, é importante uma jogadora com a experiência de Inês Fernandes a dizer isto. Eu acho que toda a gente que está na estrutura do Benfica deveria ouvir, mas parabéns a todas as equipas vencedoras da Taça de Portugal. Uma nota que Francisco não disse que nós no domingo passado, neste caso no programa passado, nós só não falámos nestas três finais porque elas aconteceram. Nós gravámos mais cedo no domingo do que o suposto e as finais aconteceram ao longo da tarde e nós não conseguimos falar delas, por isso é que só estamos a trazê-las neste ponto prévio, neste programa, mas dar desde já então e deixar os parabéns a estas três equipas para a conquista então das Taças de Portugal. Parece que foi fim de semana de Taças de Portugal na semana passada, mas dar então os parabéns a estas três equipas. Como próximo ponto prévio, vamos falar
falar de algo um bocadinho mais sério e mais grave e que pode chocar alguns dos ouvintes. A organização não governamental Animal participou ao Ministério Público a morte de um tubarão maco com cerca de 3 metros de comprimento no porto de Rabo de Peixe, nos Açores. A organização refere numa nota publicada nas redes sociais que tomou conhecimento deste caso através de imagens muito chocantes e que mostram então um tubarão a ser infelizmente espancado até à morte. Entretanto, o PAN dos Açores já tinha manifestado na quinta-feira o seu repúdio por a violenta morte do tubarão no tal porto de pescas, que afirma também ter sido transmitido o tal vídeo em direto através das redes sociais. A mim só me resta dizer que espero que o Ministério Público, espero que as autoridades competentes consigam chegar ao pé das pessoas que infelizmente fizeram este ato vil a um animal e consigam então castigá-las e depois irem a tribunal e que sejam então condenadas e que seja mesmo retirada qualquer tipo de licença de pesca que estas pessoas tenham, porque estar a retirar um animal da água, independentemente de ser em vias de extinção ou não, e espancá-lo de forma violenta, com muita gente a ver, eu acho que é uma coisa muito má de se fazer e acho que é mesmo horrorosa. E não é de uma pessoa, como nós costumamos brincar, uma pessoa humana, não, isto não é de uma pessoa humana, é de uma pessoa que tem ali alguns problemas e acho que então as autoridades devem exatamente chegar, e com o trabalho que as autoridades portuguesas têm vindo a fazer ao longo dos anos e que nós temos vindo também a valorizar aqui muitas vezes, eu espero que eles cheguem realmente a descobrir quem foram estas pessoas e que depois no tribunal seja então posto o castigo correto, o castigo certo, que faça então com que estas pessoas pelo menos aprendam que não devem fazer isto nem a animais, nem a pessoas, nem a nada que passe pela frente delas, porque acho que isto, volto a repetir, é um ato de demasiada violência e demasiado vil para ser deixado passar ao de leve no nosso país. Sim, acho que o André falou e falou muito bem, falou de tudo. O que tem que ser, isto é um caso absolutamente inaceitável. Pode-se discutir e eticamente aceitável essa discussão. Se fosse esta pesca de uma espécie em via de extinção, não sei se no caso esta espécie é, mas aceitaria essa discussão para, se fosse para a alimentação, aí acho, enfim, algum tipo de alimentação tradicional, aí aceitaria perfeitamente, seria mais benévolo nesse tipo de discussão. Desculpa interromper, Francisco, a espécie está em vias de extinção, sim. Pronto, aí lá está. Ainda menos sentido faz este caso, se fosse para a alimentação, havia, acho que podíamos iniciar essa discussão. Agora aqui nem sequer há espaço para discussão. É um crime bárbaro que deve ser investigado pelas autoridades e deve ser castigado pelas autoridades. É que nem sequer para mim há discussão, porque nós vivemos neste planeta, mas convém nós respeitarmos este planeta para continuarmos a viver aqui. É assim normalmente que funciona e que vem funcionando ao longo dos anos, porque sim, ao contrário do que alguns senhores dizem, é aquecimento global, aquecimento do ambiente, aquecimento atmosférico que tem acontecido, aumento de temperaturas, de gelo, tudo essas coisas têm acontecido e são coisas que têm acontecido. Há pessoas que negam, e por falar em pessoas que negam, vamos falar de um chefe, vamos falar de um político em que os seus seguidores, muitos deles negam isso. Passando para o nosso tema, vamos falar de Donald Trump e de mais um pedido de despedimento de Donald Trump a um humorista. O caso remonta à semana passada, mais ou menos, eu penso que na semana passada nós chegámos aqui a aflorar a tentativa de atentado que aconteceu a Donald Trump. Este caso é antes, de cerca de 3 dias antes desse caso ter acontecido. Muito rapidamente o que aconteceu foi que um senhor tentou atacar o jantar com correspondentes, que acontece várias vezes, é uma coisa habitual, um projeto anual da Casa Branca, em que o presidente janta com vários jornalistas, e esse homem teria a ideia de atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, uma coisa absolutamente inaceitável. 3 dias antes desse episódio, e no seu programa, Jimmy Kimmel, um apresentador e humorista americano, decidiu fazer uma paródia para esse jantar, em que fez uma piada sobre Melania Trump, aqui para fazer a piada tinha qualquer coisa a ver com ela ser uma elegante viúva, uma coisa assim, e após isto, tanto Melania Trump como Donald Trump, nas suas redes sociais, no atual X, antigo Twitter, decidiram-se mostrar muito indignados, falando de incitamento ao ódio, ataque pessoal, promoção da violência. Entre o mais muito curioso, o que Melania Trump disse que era um cobarde que se escondia atrás da IBC. Curiosamente, existe também uma pessoa neste triângulo que diz coisas escondendo atrás do seu posto e não é Jimmy Kimmel. É sim o presidente dos Estados Unidos da América. Porque isto aqui
Jimmy Kimmel fez uma coisa que eu gostei muito, antes de ir à minha opinião, que é não pediu desculpa. Ele falou no programa, disse que era uma piada e que não tinha nenhum tipo de incentivo ao ódio, não pediu desculpa e avançou o caso. E acho que ele teve muito bem nesse aspecto de não pedir desculpa, porque a culpa não é dele em relação a este assunto. E agora Donald Trump ficar ofendido por uma piada, e já não é a primeira vez que ele faz isto com o próprio Jimmy Kimmel. Ele inclusive pediu o despedimento e exigiu o despedimento dele à Disney e à ABC. Desta vez, ao contrário da outra vez, acho que a Disney e a ABC perceberam e perceberam que não era muito boa ideia suspender Jimmy Kimmel porque o público não gostou. E também já houve repercussões disto, porque a entidade reguladora nos Estados Unidos exigiu à Disney e à ABC, a Disney que é proprietária da ABC, que as suas emissoras estatais renovassem as suas licenças bastante tempo antes daquilo que é o período, que seria o período normal. E o que acontece é, mais uma vez, Donald Trump muito ofendido com piadas. Donald Trump que se lembra, uma das suas plataformas era a defesa da liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão para Donald Trump tem um limite claro e definido, e para muitos apoiantes dele tem, que é o humor tem o limite, que é se não fizerem piadas com o senhor político que eu gosto. Isso aí não é liberdade de expressão, meus amigos. Isso aí não é liberdade de humor, porque se fosse com outro político qualquer, seria aceitável. Inclusive o próprio Donald Trump teve, enfim, reações, vamos ser muito simpáticos e dizer, no mínimo, deselegantes, já à morte de pessoas que não concordavam politicamente com ele. É absolutamente inaceitável que isto possa acontecer. Um país como os Estados Unidos, que se defensou da liberdade, da democracia e da liberdade de expressão e tantas outras coisas, não pode estar assim neste momento. Esse senhor é presidente dos Estados Unidos da América e os próximos anos, eu não gosto de dizer isto, mas os próximos anos, acho que isto vai ser o novo normal e nós vamos ter praticamente todas as semanas temas destes aqui. Infelizmente, parece-me que este é o futuro dos Estados Unidos da América e do mundo. Sim, tem sido a nossa panagem, cada vez que nós falamos de alguma coisa, ela infelizmente acontecer. Mas neste caso, relativamente a Jimmy Kimmel, nós já tínhamos trazido de um acontecimento que aconteceu mesmo com Jimmy Kimmel envolvendo Donald Trump, em que ele pediu a suspensão ou neste caso o afastamento do apresentador, e a ABC e a Disney na altura só o afastaram, entretanto voltaram a ir buscá-lo. Correu bem a Donald Trump com Stephen Colbert quando conseguiu afastar do programa dele na CBS, tentou fazer o mesmo a Jimmy Kimmel. Vamos lá ver se desta vez vai conseguir, espero bem que não. Vamos ver quem vão ser os próximos alvos de Donald Trump. Eu gostava que, da altura pelo menos, em que nós tínhamos na altura dos reis, o bobo da corte e o rei em separado da mesma pessoa, não juntos como agora em que temos Donald Trump e o bobo da corte na mesma pessoa, neste caso o rei e o bobo da corte da mesma pessoa, que Donald Trump pensa que é ele, mas acho que Donald Trump está a chegar a uma situação em que cada coisa que ele diz é mais bárbara que a outra. E nós, quando pensamos que Donald Trump não nos pode surpreender mais, ele arranja qualquer coisa e surpreende-nos outra vez. E isto acaba por ser, como o Francisco diz, infelizmente, nós daqui para a frente vamos continuar a ter este tipo de episódios deste género ou mais graves, e nós não temos culpa nenhuma, nós, o resto do mundo, fora os Estados Unidos, nós não temos culpa nenhuma de Donald Trump ter sido eleito nos Estados Unidos. Eu, pelo menos, não votei nele. Eu gostava de reaver o meu voto em quem votei para Primeiro-Ministro, mas para Presidente dos Estados Unidos eu não votei. Mas, infelizmente, é isto que está a acontecer nos Estados Unidos. Espero que o Jimmy Kimmel desta vez não tenha o mesmo problema que teve da última vez com o caso Donald Trump, e vamos esperar que a liberdade de expressão continue a ser mantida e vivida nos Estados Unidos, como tem vindo a ser desde a sua criação, pelo menos como os americanos gostam muito de se gabar, como tem vindo a ser vivida ao longo destes anos. E antes de nos despedirmos, só dar aqui uma nota para todas as mães que ontem celebraram o Dia das Mães, em especial à minha mãe. O Francisco eu já o deixo falar, mas eu também acredito que ele queira dar um beijinho especial à sua mãe, e deixar aqui então um grande abraço, um grande beijinho a todas as mães que viveram este dia com os seus filhos e continuam a viver todos os anos os seus dias com os seus filhos. Deixo aqui então um beijinho enorme para a minha mãe especialmente, mas para todas as mães deste país e deste mundo fora. Francisco, agora deixo-te falar a ti. Sim, é exatamente isso, é também dar um grande beijinho à minha mãe e obrigado por tudo, o que ela fez por mim, e como o André disse, um beijinho para todas as mães do mundo e para aquelas pessoas que infelizmente já não têm a mãe, um abraço apertado. Exatamente, deixamos então um abraço apertado, uma despedida um bocadinho diferente do habitual. Nós para a semana cá estaremos então para fazer mais amizades, esperar que mais mães e filhos e netos e avós nos continuem a ouvir. Por isso, a todos, até para a semana. Até para a semana.